Olá, você que nos acompanha pela TV Alfa Ômega. Eu sou o Carlos Valentim e estamos começando mais um programa da série Dicas Tributárias. A dica de hoje é atendendo a uma solicitação de uma espectadora nossa, que é a Maria de Lourdes Pires, e que ela pediu para a gente falar um pouco sobre doação, já que nós falamos em alguns programas anteriores. Eu falei sobre o planejamento sucessório através de doações. Então ela ficou interessada em saber um pouco mais sobre o Instituto da Doação e eu agradeço a ela pela participação, então vamos lá. Primeiro vamos falar um pouco juridicamente o que vem a ser doação. A doação ela é regulada no capítulo 4º do nosso Código Civil, que é aprovado pela Lei 10.406 de 2002, e trata como doação, que é a cessão gratuita de alguma coisa para uma outra pessoa. Aí nós temos que fazer algumas interpretações da lei, não somente nesse capítulo, porque também as doações elas passam por outras limitações. Por exemplo, você pode doar tudo aquilo que você tem? Você pode pegar 100% dos bens que você tem e doar para uma única pessoa? Depende. Se essa única pessoa for o seu único herdeiro, o seu herdeiro legítimo, isso já é automaticamente dele. Agora, se você tem diversos outros herdeiros, que são os chamados herdeiros necessários pelo Código Civil, você pode reservar 50% do que você tem para você fazer o que você quiser, mas 50% necessariamente pertence a esses teus herdeiros. Então essa já é uma diferença que você tem que fazer em relação a essas coisas e você saber então o que você vai doar. Outra coisa também que eu falei no início, né, que a doação é uma cessão gratuita de um bem para uma terceira pessoa. Se você for olhar esse capítulo 4º que eu estou falando lá do Código Civil, que começa no artigo 538, você vai ver lá que a doação pode ser onerosa. Ele vai dizer assim, o Valentim diz que a doação é a transmissão gratuita de uma propriedade. Aqui está dizendo que ela pode ser onerosa? Sim, ela pode ser onerosa em que sentido? Quando você condiciona ao donatário fazer alguma coisa. Como, por exemplo, você doa um dinheiro para construir um teatro ou para construir uma sala de espetáculos. E você quer ser homenageado naquela sala de espetáculos. Então você vai lá e diz o seguinte, olha, eu te dou um dinheiro, você constrói uma sala de espetáculos, mas essa sala de espetáculos vai ter que ter o meu nome, vai ter que ter um quadro meu lá na parede, enfim. E é uma coisa interessante também, porque a doação, ela no Brasil, de uma forma geral, ela não é revogável, ou seja, você não pode dar e tomar de volta. Mas, em algumas situações, uma situação, por exemplo, dessa que eu estou citando, quando a doação é onerosa, você pode até fazer isso. Tem um caso muito interessante que aconteceu em São Paulo em 2002, se eu não me engano, onde a família de uma pessoa muito rica fez uma doação para a Faculdade de Direito de São Paulo, lá de São Francisco, que eles construíssem lá uma determinada sala, mas essa sala deveria levar o nome daquela pessoa que foi lá o patriarca daquela família. E isso aconteceu, colocaram lá um quadro do cara na parede, puseram o nome dele na sala, então, algum tempo depois, o Grêmio Estudantil se rebelou contra isso, porque havia uma regra dentro daquela faculdade que só pessoas que tinham sido professores da faculdade poderiam dar nome a determinada sala. Então eles fizeram todo um movimento para retirar o nome do sujeito de lá, tirar o quadro dele de lá, enfim. Então a família entrou com uma ação contra a USP e ganhou. Eles tiveram direito a receber cerca de R$1 milhão de indenização, que foi o valor que eles tinham doado no passado para isso. Então essa era uma doação onerosa, onde havia uma pré-condição para que a doação fosse feita, e como essa condição depois deixou de ser cumprida, a família se sentiu no direito de pedir esse dinheiro de volta, e esse é o caminho mesmo. Você não pode simplesmente chegar para a pessoa que você pediu a doação e dizer, olha, me dá aquilo que eu te doei de volta. Não, tem que ser através de uma ação judicial,
que você pede aí a rescisão dessa doação, e aí, se você provar que você tem os argumentos suficientes para isso, você consegue ter de volta. Caso contrário, se não for considerado que o motivo que você quer revogar essa doação é um motivo plausível e que tem amparo legal, você não consegue, você perdeu aquilo que você doou de fato. Mas vamos voltar aqui para o nosso mundo tributário. Então você fez uma doação para alguém. O que você precisa saber disso? Primeiro, quais são as consequências tributárias que essa doação vai ter, tanto para você como para o donatário, que é aquele que recebe a doação. Desde 1988, quando foi lá criado o ITCMD pela Constituição Federal, existe um imposto que ele incide sobre causa-morte, quando você tem os bens transferidos para os herdeiros através do inventário por uma condição de morte, ou quando você faz uma doação em vida. Quando você faz uma doação em vida, você tem lá o chamado ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Morte e Doações. Eu vou falar sobre a legislação no estado de São Paulo, que foi um dos pioneiros, porque o estado de São Paulo acabou servindo como modelo para a legislação de diversos outros estados, que usam a mesma forma de tributar. Então esse imposto ele pega doação, e também ele foi feito de uma forma bastante inteligente para evitar aquele jeitinho do seguinte: bom, eu sou um doador, sou residente no estado de São Paulo, eu tenho um bem que eu vou doar que ele não está aqui, ele está lá em outro lugar qualquer, e eu vou então vou mudar meu domicílio para um outro lugar, mas o donatário, o cara que recebeu a doação, vai continuar aqui. O que acontece com isso? Eu não estou aqui, o imóvel que eu doei ou o bem que eu doei também não está aqui, mas o donatário está. Então esse imposto vai ser devido para quem? Vai ser devido para o estado de São Paulo. Então imagina até uma situação no exterior. Eu tenho uma conta corrente no exterior, eu tenho um bem no exterior qualquer, eu também resido no exterior, eu não estou aqui mais, mas eu tenho o meu donatário, o beneficiário da minha doação reside aqui. Então o imposto vai ser devido para quem? Vai ser devido para o estado de São Paulo. O estado de São Paulo também criou algumas condições, que é uma condição, por exemplo, de isenção. Quando eu faço para doação, eu tenho uma isenção, uma isenção de 2.500 UFESPs, que é a unidade fiscal do estado de São Paulo. Essa unidade fiscal para o ano de 2017, ela é fixada anualmente, tem o valor de R$ 25,07. Então, até o limite de cerca de R$ 62 mil, eu posso fazer doação em dinheiro ou em bens e não tenho uma tributação sobre isso. Se durante o período eu exceder essas 2.500 UFESP, eu acabo pagando sobre todo o valor doado e não somente sobre o excedente. Bom, uma outra particularidade também que tem nessa doação é o momento que eu vou pagar esse imposto. No caso da doação, ele tem que ser pago antes de eu doar. Então, ou seja, quando eu vou ao cartório fazer um registro do instrumento particular de doação, um documentozinho que eu criei para fundamentar essa doação, eu já tenho que apresentar a guia do ITCMD pago. E essa guia do ITCMD eu tenho que entrar dentro do site da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, a maioria dos estados hoje também é assim, é tudo informatizado, e lá eu vou preencher as informações que ele me pede para preencher, e ele mesmo gera a guia, eu tenho que pagar a guia naquele mesmo dia, porque essa doação só pode ser registrada quando ela tiver efetivamente a comprovação de que o ITCMD foi pago. Então, mas o que é importante saber sobre o ITCMD? Bom, a alíquota no estado de São Paulo é uma alíquota de 4%, e é ainda um dos poucos estados que mantém a alíquota baixa, porque como São Paulo não tinha problema de arrecadação em relação a isso, eles resolveram manter a mesma alíquota. Outros estados, como por exemplo Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, já elevaram essa alíquota para 8%. São Paulo também tem uma particularidade muito interessante, que se você faz uma doação de um bem que gera renda para você, e você faz a doação com reserva de usufruto, você não vai pagar o ITCMD sobre 100%, você vai pagar o ITCMD sobre 1/3 somente daquele valor doado, e você vai ter aí então
a complemento da tributação quando você efetivamente concluir a doação, ou seja, quando você falecer e quando a transmissão for completada e também os frutos vai ficar com a pessoa para quem você doou. Então, nesse caso aí, a outra parte do imposto também é paga. Uma outra preocupação também importante que você tem que ter em relação à doação é que esse bem vai estar registrado na sua declaração de imposto de renda e você, quando fizer a doação, você vai ter que baixá-la. E essa baixa você vai fazer indicando que foi doação, e essa é mais uma forma que a Secretaria Estadual de Fazenda tem para detectar doações que foram feitas sem o devido pagamento do imposto local. Há alguns anos atrás, a Receita fez assinou um convênio, a Receita Estadual com a Receita Federal, e a Receita Federal disponibiliza para a Receita Estadual todas as declarações que têm a palavrinha doação. E quando há essa palavrinha doação, a Receita Estadual vai verificar se aquele CPF recolheu algum ITCMD para o Estado naquele ano, e se não houve recolhimento, automaticamente há o início de uma fiscalização. Essa fiscalização normalmente começa pedindo informações sobre isso. Eu já vi casos, por exemplo, onde não houve doação nenhuma, houve um erro de lançamento na hora que foi feito a declaração de imposto de renda. Por exemplo, uma coisa comum que eu já vi acontecer mais de uma vez: casal. O casal é casado com comunhão parcial de bens ou casado com comunhão total de bens. Os bens que ele tem pertencem aos dois, ponto. Então, tanto faz se estiver na declaração de um ou estiver na declaração de outro, se quiser também botar metade na declaração de um, metade na declaração de outro, não há problema algum. E eu já vi casos de o casal, como todos os bens estavam na declaração de um único, e por uma razão, para demonstrar um patrimônio, coisa parecida, precisava transferir parte desses bens para o outro cônjuge. Quando se fez isso, ao invés de indicar que era uma meia-ação, se colocou lá que era uma doação e a Receita Estadual foi cobrar um imposto. Eu tive dois casos, onde um caso foi comprovado por o fiscal de que não houve nenhum tipo de doação, era simplesmente a arrumação da escrituração desses bens na declaração de um e do outro, ficou tudo bem, mas no outro o fiscal não aceitou essa argumentação e lavrou um auto de infração, mas que depois ele foi contestado e ele foi cancelado. Então, isso são coisas muito importantes que você tem que tomar cuidado na hora que você estiver fazendo, para não deixar aí nenhuma brecha para que você tenha que discutir uma consequência tributária que não deveria existir. Um outro fator importante também é quando você vai para o imposto de renda. Bom, a doação, ela é um rendimento? Sim. O conceito de rendimento pelo imposto de renda é tudo aquilo que você recebe, seja como resultado do seu trabalho ou não, independente do nome que você tiver, independente da forma que você receber, bastando para isso você ter alguma vantagem que possa ser mensurável em valor. Isso para o fisco é rendimento. Mas não se preocupem que aquilo que você recebe em doação não tem tributação. Tem um artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda. Esse artigo 39 é um artigo muito interessante. Se um dia você quiser saber se algo que você recebe tem tributação ou não, você vai nesse artigo 39, que ele tem vários incisos que são incisos excludentes de rendimentos da tributação. E no inciso 15 desse artigo 39, você tem lá a isenção da doação para fins fiscais, para fins de imposto de renda. Só que você tem que tomar um cuidado, ele tem que ser lido em conjunto com o artigo 119 do mesmo Regulamento do Imposto de Renda. Por quê? Porque o artigo 119, ele abre para você uma opção. Você recebeu um bem em doação e você tem a opção de registrar esse bem na sua declaração de imposto de renda pelo valor que estava registrado na declaração do seu doador ou pelo valor de mercado. Então imagine que você recebeu um prédio doado, um prédio num lugar que tem uma certa valorização, e esse prédio estava lá registrado na declaração do doador há, sei lá, 20, 30 anos. E ele tinha um valor nominal bastante pequeno, porque você não faz ajuste a valor de mercado na sua declaração de imposto de renda, e quando ele veio para você, o valor dele já era significativamente maior. Você tem a opção nesse momento também utilizar a prerrogativa de registrar por valor de mercado. Só que se você fizer isso, que esse artigo 119 diz o seguinte: olha, se você fizer
pelo valor de mercado, a diferença entre um e outro, se for positiva para você, vai configurar auferimento de ganho de capital e sobre isso vai incidir imposto de renda. Então não é muito inteligente ninguém fazer um negócio desse, até porque a valorização de mercado hoje ele pode ser uma desvalorização amanhã. Então o ideal é você receber essa doação, registrar na sua declaração de imposto de renda pelo mesmo valor que estava na declaração do doador e ficar com você, aí sim, no momento que você vender efetivamente esse bem, aí você apura o ganho de capital, que vai ser o ganho de capital real, que vai ser aquele que vai trazer resultado financeiro para o seu bolso, e aí sim você paga o imposto. Porque se você faz isso registrando por valor de mercado, sem você receber nada por isso, você acaba apurando um ganho de capital e além de não ter o dinheiro, você vai ter que pagar um imposto sobre aquela valorização. Bom, então eu acho que sobre doação a gente já cobriu tudo, então fazendo uma breve recapitulação. Primeiro, vou doar alguma coisa para alguém. Eu tenho que saber se eu posso dispor desse bem que eu estou doando, se a pessoa que está recebendo é meu herdeiro necessário ou não. Para que isso? Para saber se eu tenho alguma limitação no que eu vou doar a ele ou não. Feita essa doação, eu vou para o ITCMD. A primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o imposto, verificar se ele está abaixo do limite tributável, se eu tenho direito à isenção dele. Então eu pago, o imposto vai de pagar antes, registro a doação em cartório e depois eu vou para o imposto de renda também, registro na minha declaração como eu doei e também o donatário que receber registra isso também na declaração dele e aí fica todo mundo feliz, não gera problema tributário para ninguém, desde que você tome cuidado em fazer essas coisas. Bom, por hoje é só e faça como a dona Lourdes, sugira novos temas, participe e nos ajude a construir esse programa, a ter programas diferenciados de uma forma que possa atingir as suas necessidades e possa te ajudar de algum jeito, ok? Até breve.